O tema que nos foi sugerido para hoje é: fora da caridade não há salvação. Aí nós começamos a pensar: quem precisa ser salvo? É quem está em perigo. E quando é que a gente se coloca em situação de perigo? É quando nos afastamos das leis de Deus. Ou seja, quando a gente passa a agir basicamente com atitudes de egoísmo e de orgulho. E com isso, nós transgredimos principalmente a lei de caridade. Com isso, vamos plantando no nosso terreno, ou seja, na nossa vida, sementes de má qualidade. E quando a gente planta sementes de má qualidade, nós vamos tendo uma colheita de má qualidade. Então, o que nós vamos plantando com egoísmo, com orgulho? Nós vamos plantando essas sementes ruins e vamos colhendo o quê? Os frutos do sofrimento, da solidão, da angústia, das doenças. Agora, quando a gente se coloca nessa situação complicada, não vamos ficar imaginando que um dia um espírito muito evoluído, que o próprio Jesus vai vir ao nosso encontro e nos tirar dessa situação como se fosse um passe de mágica, como se por milagre eles iriam curar as nossas doenças, iriam nos proteger de todo e qualquer tipo de perigo. Enfim, se afastariam de nós todo e qualquer tipo de sofrimento. Ou que a salvação viria através do acúmulo de conhecimentos teóricos. Então, eu já li a coleção do Kardec 5, 10 vezes, eu já participei de vários seminários, eu estudo toda semana. Mas, se a gente não praticar a caridade, a lei do amor, simplesmente não vai adiantar de nada. É a prática da caridade que vai nos transformar moralmente, para que daí sim, através dessa transformação, a gente passe a agir de maneira diferente e não nos colocaremos nessas situações de perigo. Mas como é que a caridade vai realmente me transformar moralmente? Vamos entender melhor o que quer dizer caridade. No livro chamado Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo, através do Espírito Hamed, tem uma lição muito interessante chamada Os Olhos do Amor, que ele diz o seguinte, que Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade como a reunião de todas as qualidades do coração, ou seja, a reunião de todas as virtudes. Quando a gente reúne todas as virtudes, o que é que nós temos? Nós temos o amor, mas o amor em plenitude. Esse amor em plenitude que a gente não faz muita ideia de realmente o que seja um amor em plenitude. O que nós sabemos que o amor pleno nós conhecemos através de Jesus. Então, Jesus, ele usou para a gente o maior ato de caridade que a gente pode ter conhecido. Ou seja, ele que estava na condição de espírito puro, abriu mão dessa condição angelical e veio aqui para a Terra, reencarnou. Imagine, se hoje a nossa situação aqui é complicada, imagine há mais de 2000 anos atrás. Ele veio num ambiente completamente hostil e veio naquele ambiente hostil falar sobre amor, bondade, perdão. Então, esses ensinamentos para aqueles poderosos da época realmente chocavam, incomodavam a todos eles. Mas ele tinha um foco. Ele tinha compaixão por aquela humanidade tão sofrida na mão desses poderosos. E ele trouxe esses ensinamentos que serviram como bálsamo para aqueles corações tão sofridos. E justamente Jesus é que nos trouxe a melhor definição sobre caridade.
Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E lá veio a resposta: benevolência para com todos, ou seja, bondade para com todos, indistintamente. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando a gente fala em indulgência, em perdão, nós estamos falando de modo assim, bem geral, para agirmos com relação aos outros com mais bondade, com mais compreensão. Não quer dizer que a gente concorde com as coisas mal feitas que os outros estejam fazendo, mas apenas para que nós não sejamos tão severos, tão rígidos com as pessoas, porque nós nos esquecemos que há uns tempos atrás, se a gente pudesse pegar a máquina do tempo, nessa encarnação mesmo ou em outras, quantas vezes nós agimos da mesma maneira ou até pior. E nós também precisamos da indulgência, do perdão das outras pessoas, para que nós pudéssemos ir reparando aqueles erros do passado. Só que a gente tem que tomar cuidado. Uma vez, a gente observou uma pessoa, quando ela assistiu uma palestra que falava sobre indulgência, ela ficou sobre a caridade, e ela ficou toda contente de ver quando falou que era indulgência, benevolência e tal, perdão. Ela praticamente se sentiu livre e pensou, tão materialmente falando, eu não preciso ajudar mais ninguém, estou livre de ter esse tipo de despesa. E lá no livro da Semira, chamado Vem, ele é um livro muito interessante, antigo, mas muito interessante também, ela nos fala isso, que a caridade material, ela é muito importante também. Só que através do estudo da caridade, a gente procurando aplicar esse amor, a gente vai praticar a caridade, mas não de maneira mecânica mais. Naquele tempo que se fazia cheque, né? Faz um cheque e faz uma doação friamente. Hoje faz uma transferência através lá do celular, friamente. Não, ela fala que a importância de se fazer essa ajuda material, mas de coração. Você realmente imaginar essa contribuição que eu estou dando, quer seja lá no projeto do Batuíra, do Renascer, quer seja onde for, imaginar essa minha contribuição vai ajudar alguma moça grávida que está precisando de ajuda, alguma família que está em dificuldade. Então, você faz essa entrega material, mas com alma, com coração, com sentimento. E essa doação também é muito importante, que ela seja feita sem humilhar a pessoa que recebe e sem se envaidecer. Porque tem quantas vezes nas situações, tem hora que eu estou em condição de ajudar, tem hora que eu estou em condição de precisar de ajuda. E outra coisa muito importante é não exigir a gratidão. Quantas vezes as pessoas fazem alguma coisa, mas ficam esperando a gratidão do outro. Não, faça de coração, procure ajudar sem esperar nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de troca nesse sentido. E no Caminho das Virtudes, um livro muito interessante também do Jason de Camargo, ele nos comenta o seguinte, que Kardec, ao comentar essa resposta lá no Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte, que caridade, segundo Jesus, então, também não se restringe só à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. E no outro livro dele mesmo, chamado Educação dos Sentimentos, ele diz que a caridade se manifesta de várias formas, em pensamento de bondade. Desde o pensamento, a gente pode estar agindo com caridade. Então, vamos ver uma situação. Hoje em dia é muito comum, por causa das dificuldades, a gente encontrar aqueles moradores de rua, a pessoa às vezes que está embriagada, em vez de mandar um pensamento de crítica negativo, olha que absurdo, se você não tem condição de ajudar naquele momento,
lance um pensamento de amor, de compaixão, faça uma prece para que essa pessoa possa receber algum tipo de ajuda. A gente não sabe da história de cada um, o que levou cada um deles a chegar nesse tipo de situação. Se a gente estivesse enfrentando os mesmos problemas que eles passaram, nós não estaríamos talvez nas mesmas condições. Então, caridade começa até com o pensamento. Uma outra forma, um conselho útil. Quando se fala em conselho, não é que uma pessoa se abra com a gente, conte seus problemas e a gente já queira tomar conta da vida da pessoa, solucionar a vida dela. Não. É dar alguma orientação que a gente tenha condição. Por exemplo, indicar a leitura de um livro que possa ajudar, convidar a pessoa para fazer uma prática de alguma atividade saudável. Se tiver alguma abertura, convidar ela para frequentar o centro, fazer um tratamento. E muito importante nessas situações, que muita gente ainda tem receio, ouve-se falar tanta coisa de espiritismo, que a pessoa às vezes tem receio. Então, se ela demonstrar algum interesse, se põe à disposição. Você quer que no primeiro dia eu vá com você? Eu passo na sua casa, você passa na minha casa, nós vamos juntos ao centro. Você vai ver que lá não é nada disso que você tem essa ideia. E acompanhe a pessoa, ajude a pessoa a dar o primeiro passo em alguma atividade positiva. Em alimento na hora certa. Tantas campanhas que tem no centro, a pessoa às vezes não sabe, mas como é que eu faço para ajudar? O centro o tempo inteiro, o ano inteiro, ele tem campanhas que a gente pode ajudar. Hoje, com o preço que estão as coisas, as pessoas estão, por exemplo, com dificuldade de comprar o gás. Se tem uma pessoa que trabalha na sua casa, alguém que você conhece, que está nessa dificuldade, faz uma vaquinha na família para ajudar essa pessoa a comprar, por exemplo, um botijão de gás, que vai ajudar muito a pessoa, porque às vezes ela ganha a cesta básica, mas não tem como cozinhar. Um remédio que a pessoa esteja precisando. Então, ajude sempre de coração. Ou na força que reanima. Gente, isso é tão importante também. Eu me lembro tanto que tinha uma professora de português que a gente conhecia, uma excelente pessoa, e uma vez nós comentamos com ela: Silvia, como é que você faz quando um aluno entrega para você uma redação, mas está tudo confuso, tudo assim, não faz uma ideia da gente, como é que a gente corrige uma coisa dessa? Ela falou: eu faço o seguinte, eu vou lendo tudo que eu vejo, uma frase, um trechinho que esteja bom, eu circundo aquilo lá. Então, ela valorizava, não marcava os erros, ela procurava salientar alguma coisa que tivesse de bom ali naquela redação. E é isso que a gente tem que fazer com as pessoas. Todo mundo erra, todo mundo tem seus problemas, mas todo mundo tem alguma coisa de bom, alguma atitude boa. E é aí que a gente entra, estimulando, valorizando. Muitas vezes se a gente não se observar, a gente toma a posição de fiscal da família, do trabalho o tempo inteiro. A gente só vê as coisas erradas, erradas como a gente fala, ainda do nosso ponto de vista. Né? O tempo inteiro a gente está corrigindo, não faz assim, não põe ali, não fale isso. Então, a pessoa desanima. Então, procura, né, reanimar a pessoa, dar uma força, procurar ver o lado positivo, né, e deixar a pessoa sair, né, tirar dela o que ela tiver de bom, estimular aquela pessoa. E ele, nesse texto dele, ele é um texto muito bonito, ele diz o seguinte, que a maior transformação da alma humana ocorre no desenvolvimento do amor, isto é, quando esse sentimento começa a se desenvolver progressivamente, as pessoas iniciam uma nova vida. Então, veja bem, é um processo. Eu não vou dormir hoje egoísta, orgulhosa, e amanhã eu acorde uma alma angelical, humilde, bondosa. É um processo. Então a gente começa, vai se observando, o que eu estou fazendo, que eu estou incomodando os outros, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, desse jeito que foi falado, quer seja através de um pensamento, de um conselho, ou materialmente falando. Então, veja bem, ele também diz
que assim, tem um texto dele que chama-se O Amor se Aprende. Então, veja bem, ele diz que o primeiro passo é retirar da nossa mente o medo de que o amor está acima das nossas possibilidades. Porque quando se fala em amor pleno, a gente imagina a irmã Dulce, o Chico, o próprio Jesus. Então parece, mas isso eu não vou conseguir. Então ele diz o seguinte, que se o amor não fosse possível, Jesus não teria vindo aqui, né, enfrentado esse mundo hostil há mais de 2000 anos, para estimular a gente a desenvolver o amor dentro da gente. E ele fez isso por quê? Primeiro, porque é possível, porque nós temos condições psíquicas de desenvolver esse sentimento dentro de nós. E segundo, porque é necessário. Não existe outra forma de nós sermos felizes se não for pelo desenvolvimento do amor. Num livro do De Luca, chamado Amigo Jesus, ele nos fala isso, que nós já percorremos, se a gente voltar novamente, né, olhar o nosso passado, o caminho da agressividade, do orgulho, das guerras, da violência, da braveza, esses caminhos todos nós já percorremos. E em que deu? Em paz, em felicidade? Muito pelo contrário. Esses caminhos nós já percorremos. Qual o único caminho que ainda falta a gente percorrer e que vai nos dar a felicidade plena, a paz? É o caminho do amor. Não existe outro caminho. Tudo tem um ponto de partida nas pequenas, mas importantes atitudes. Olha, um lugar onde a gente testa bastante o amor, a nossa paciência, a nossa indulgência, é no trânsito. A gente, como pedestre, a gente tem que ter a caridade de respeitar os faróis, as faixas, porque se eu atravesso fora disso daí, um motorista poderá me atropelar. E já pensou a dor de cabeça que eu vou causar para esse motorista, que ele está no direito dele. Então, tem muita gente que acha, mesmo com farol, só porque tem a faixa, ela se sente no direito de atravessar, enquanto o farol não está verde para o pedestre. Então, respeitar. E quando o motorista para a gente atravessar, não custa nada um aceno com a cabeça, com a mão, agradecendo. Isso vai criando um clima, né, de mais amizade entre o pedestre e o motorista, para que não sejam inimigos. E os motoristas, respeitando as faixas, os estacionamentos apropriados de idoso, de deficiente, respeitar o uso das regras, não usar celular enquanto estiver dirigindo, não usar bebidas alcoólicas. Então, isso tudo é uma forma de caridade, você está usando de benevolência para as pessoas, não se colocando em risco, não colocando em risco a vida das pessoas. Outra forma, visitar, por exemplo, um asilo. Quantas pessoas que podem visitar um asilo e levam lá alegria, levam, às vezes, quem toca violão, toca e faz uma tarde agradável com eles. Mas tem gente que fala assim, eu não tenho, porque visitar asilo para mim acaba me fazendo mal. Então visite um amigo, um parente. Quantas pessoas, às vezes, na família estão impossibilitadas de sair? Vá visitar, leve uma mensagem boa para essa pessoa, uma conversa boa. E se ela estiver, às vezes, reclamando da vida, porque às vezes a situação está difícil, deixa que ela reclame, deixa ela desabafar. Não fique... E outra coisa, não critique nem em pensamento. Às vezes a pessoa sai de uma visita dessa e fala, nossa, eu não quero ir mais. Ela só abriu a boca para reclamar, mas é o que ela tem naquele momento. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. E outra coisa, as pessoas que estão em dificuldades de locomoção, às vezes a gente vai ser aquela parte de fora da vida que a gente leva lá para dentro para conversar com elas. E as pessoas que estão ali como cuidadoras, a gente ajuda, né, no conversar um pouquinho, e com conversa boa, conversa animada, conversa que leve esperança para as pessoas. Desde o lixo a gente pode ajudar muito.
tem um vidro quebrado, não joga no lixo assim, do jeito que ele está. Embala direitinho. Eu, às vezes, embalo, ainda ponho um papel assim, prego com fita crepe. Vidro quebrado. E agora até eu vi no supermercado, esses dias, que tem uma caixa ali, dentro do supermercado, que eles estão recebendo vidro quebrado. Então, a gente tomar esse cuidado. Aquela coroa do abacaxi, se a gente põe num saquinho comum, aquilo machuca. Então, eu tenho, às vezes, aquele saco mais grosso de ração de gatinho, eu ponho ali, grampeio, para proteger a mão das pessoas que cuidam disso daí, né? Tem gravetinho, dá uma quebradinha, né? O pauzinho dá uma quebrada, põe em algum recipiente que não vá machucar essas pessoas que fazem esse serviço tão importante. E importante também é ir despertando o coração da criança para a prática da caridade. Tem um livro chamado Para o Resto da Vida, e tem uma historinha que eu simplifiquei ela, que diz o seguinte, que um pai tinha um comércio e chegou ali, ele estava ali com o filho pequeno, e chegou uma pessoa pedindo uma ajuda. O menininho foi todo contente ali na caixa registradora, abriu, pegou um dinheirinho e deu para a pessoa. Ficou todo feliz. O pai ficou contente com a atitude do filho, só que depois explicou para ele: então vamos fazer o seguinte, da próxima vez que acontecer isso, procure pegar alguma coisinha que seja sua, uma moedinha que você guardou, para que você dê realmente alguma coisa que saia de você. Então, é importante a gente fazer a criança entender que ela pode ajudar. Então, se ela costuma receber uma mesadinha, por exemplo, fazer a criança guardar um pouquinho daquela mesada todo mês, para ela juntar um dia um dinheirinho, comprar uma lata de leite para fazer doação, um brinquedo para a época do Natal. E depois pegar a criança, esse dinheirinho que ela juntou, leva ela junto para ela mesma escolher o brinquedinho. O dia que for entregar, por exemplo, no centro, onde for doar, leva ela para ela ter o gosto de entregar aquilo lá. Vai plantando essa semente de caridade dentro das crianças. Então, quando nós reencarnamos, aí a gente tem que pensar o seguinte: nós reencarnamos aqui na Terra com o seguinte objetivo: de resolver os conflitos, as animosidades que nós tivemos com espíritos com os quais nós nos comprometemos em outras encarnações. Então, essa encarnação, a gente vem para resolver esses conflitos. E para atingir esses objetivos de entrar em entendimento com nossos familiares, e esses, a gente sabe que muitas vezes pode ser um vizinho, um colega de trabalho, né? São espíritos que a gente precisa resolver alguma coisa, nós realmente temos que usar de caridade, de benevolência, de indulgência e de perdão. Então, com o surgimento do amor, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo mais tolerância, nós vamos tendo mais paciência com os outros. Então, nós vamos aprendendo a agir num ambiente pacífico, num clima mais tranquilo, para que a gente tenha condições de trabalhar todos esses desafetos de maneira muito tranquila. E num livro chamado Palavras Simples, Verdades Profundas, da Rita Fokker, ela tem um tema que fala sobre esse assunto, e ela diz o seguinte no trechinho lá: nós vamos aprendendo a interagir num clima mais pacífico com pessoas cheias de defeitos, diferentes dos nossos próprios defeitos. Então, ela quer dizer com isso: o outro tem uma porção de defeitos, e eu tenho também uma porção de defeitos. Só que os meus defeitos são diferentes do deles. Então, muitas vezes é aí que surgem os conflitos. Imaginemos assim, duas pessoas que convivem numa casa. Uma é exageradamente perfeccionista, organizada. Tem gente que organiza o guarda-roupa por cor, por tamanho, tudo certinho, certinho. E o outro
é completamente desorganizado. Larga a coisa em cima da cama, sapato em qualquer lugar, não tem um pingo de organização. Então, veja bem, para aquela pessoa que é organizada, conviver com esse que é desorganizado, ela que é extremamente organizada, perfeccionista, imagine o sofrimento que não é. Mas, por outro lado, ela tem que entender que aquela pessoa que é desorganizada, para ela também é difícil conviver com uma pessoa que fica controlando, que fica ali cobrando por ser muito organizada. Então, o que é que tem que haver numa situação dessa? Respeito mútuo. Então, começa assim, se eu deixo tudo arrumadinho e o outro não gosta de fazer isso, ele não faça, mas também não desmancha aquilo que está feito. E se o outro também faz lá algumas baguncinhas, algumas desorganizações, procura deixar mais barato, não precisa ficar cobrando o tempo inteiro, ou põe as coisas no lugar sem reclamar. Procura, então, ter esse respeito para um respeitar aquele exagero, às vezes, do outro. E, com isso, vai se criando um clima de mais amizade, de tolerância, e a coisa vai fluindo com mais facilidade. E ele diz ainda que o amor vai despertando também o ser para um respeito pela natureza, pelos animais, enfim, por tudo aquilo que é criado. Então, quando se fala em animais, muitas vezes as pessoas gostam de ter seu animalzinho de estimação em casa. Mas se às vezes não é possível, ela pode ajudar. Hoje em dia é muito comum a gente ver na rua as pessoas colocando vasilha com água, vasilha com um pouco de ração. Então ela atende aqueles animaizinhos de rua, se ela não pode ter um animal ou não quer ter o animal dentro de casa. Ou pode ajudar as pessoas que têm os animais. A gente sabe que não fica barato a gente manter um animalzinho em casa. Procura ajudar com ração, ajudar, às vezes a pessoa está precisando comprar um remédio, um produto de limpeza. Às vezes vai na casa da pessoa, nossa, a senhora está com problema lá, ajuda. Compra um produto de limpeza, assim, mas dá sem humilhar, dá de coração para a pessoa, né? Então, procura desde essa parte de cuidar dos animaizinhos. Por exemplo, não tem aquela raquete que mata pernilongo? Às vezes a pessoa tem que usar isso daí, porque esses insetos às vezes crescem de uma tal maneira e não tem condição. Mas jamais entregar isso na mão de uma criança para ela usar isso como brinquedo. Não só pelo perigo, que aquilo lá pode, às vezes, sei lá, dar um choque, alguma coisa, mas não fazer a criança ficar matando, ainda que seja um pernilonguinho, como diversão. Então, mostrando para as crianças que mesmo quando tem que fazer o uso disso daí, tem que ser feito com respeito. Tudo isso é uma forma de amor. E quando a gente passa a agir dessa maneira, nós estamos começando como se a nossa vida começasse do zero. É como se uma nuvem deixasse de existir na nossa vida. Nós passamos a ter um novo recomeço. A gente não vai olhar as pessoas mais, você vai receber um troco errado, já julgar mal aquela pessoa. Ou se você deu uma ajuda para alguém, um prato de comida, alguma coisa, a pessoa não usou aquilo lá, não ajudo nunca mais ninguém. Deu uma doação no bazar, venderam muito barato aquela roupa boa, nova que eu dei, não ajudo mais. Já pensou se a espiritualidade fizesse isso com a gente? O tempo inteiro eles preparam o centro, o ambiente para o passe, é o nosso alimento espiritual. A gente sai do centro, já começa a brigar, já começa a discutir, assiste filme violento, não estamos estragando. Já pensou se a espiritualidade falasse a mesma coisa? Nunca mais eu vou ajudar essa pessoa quando vier tomar passe. Então, gente, que a gente aproveite agora, que vai chegar o fim do ano, com as reuniões de Natal, procura fazer dessa reunião um ambiente gostoso, de reencontro. Mas a gente sabe que quando a família às vezes se reúne, aquela história que nós falamos, são defeitos, um diferentes do outro. Haja como pacificador ali. Não deixe que aquela animosidade, às vezes, de duas pessoas que às vezes estão se desentendendo há algum tempo, ajuda, não ajude a colocar
como se diz, lenha na fogueira, ajude a ser um elemento pacificador, para que realmente a gente vá passando pela vida, mudando a nossa maneira de ser, e a gente não faz ideia o peso que a gente vai tirar da nossa vida a hora que a gente agir realmente com caridade, com benevolência, com indulgência e com perdão.